Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de cinética enzimática. Vamos ver de onde essa teoria apareceu aí, tá? Bom, a gente viu lá atrás, né, que a velocidade de uma reação, né, ela é dependente de uma constante, né, e da concentração do reagente, no caso nosso, do substrato, né? E essa constante é uma constante de proporcionalidade. Lembra que eu comentei com vocês que ela depende da natureza dos reagentes, da temperatura, da pressão, o estado físico dos reagentes, da superfície de contato, né, da presença ou não de catalisador e da concentração, né, dos reagentes, que no nosso caso é a concentração do substrato, né? Acontece que, como a gente está falando de enzimas, né, nós estamos falando de um sistema biológico, correto? Então as enzimas são os catalisadores biológicos. E a gente viu que dentro da célula, né, as condições de pressão, temperatura, natureza isso aí é tudo muito o quê, pessoal? Constante, né? A única variável, né, desse conjunto que eu coloquei aqui para vocês, que é possível acontecer, né, dentro de um sistema celular, é justamente a concentração dos reagentes, que no nosso caso é a concentração de substrato, né? Ou seja, a velocidade é algo dependente da concentração de substrato, né? Obviamente que envolve aqui essa constante de proporcionalidade, né? Que a gente vai ver como que isso está relacionado aí com a velocidade da reação. Tudo bem? Então, pessoal, num dado tipo de reação como esse, onde eu tenho a minha enzima, né, catalisando um processo de transformação do substrato em um produto, né? Para a gente calcular a velocidade de uma reação, a gente teria que verificar como ocorre, né, como que a concentração desse substrato, que é o fator que interfere diretamente na velocidade, né, ele está variando em função do tempo, né? Agora seria muito difícil eu acompanhar a variação da concentração do substrato durante a reação, né? Como é que eu vou mensurar isso aí? Como é que eu vou avaliar essa velocidade, a variação de substrato em função do tempo, né? Bom, o que a gente faz é verificar a velocidade no início do processo, ou seja, né, o estudo cinético ele é baseado nos primeiros segundos de reação, né, nos primeiros minutos ali de reação, né? Por quê? Isso é possível porque a quantidade de substrato, né, versus a quantidade de enzima, né, é muito diferente no início do processo, tá? No início, a quantidade de enzima que eu tenho lá no meu sistema, ela está na ordem de nanomolar, enquanto a quantidade de substrato presente ali no sistema chega a 5 a 6 vezes maior a quantidade de enzima que eu tenho naquele sistema. Ou seja, eu tenho uma quantidade muito grande, né, de substrato para pouca enzima, né? Então no comecinho, a variação da concentração desse substrato vai ser muito pequena, né? Fazendo com que eu consiga propor essa teoria, né, no início do processo, ok? Bom, esse aqui, pessoal, é o perfil, né, da variação do substrato em função da velocidade no início do processo. Nós vamos verificar que essa teoria aqui, ela mostra que no início do processo, né, eu tenho um aumento linear, quase que linear aqui, da velocidade inicial, né, e em um determinado momento, né, eu vou observar que a velocidade ela vai atingir um platô máximo, que a gente vai chamar de velocidade máxima, mas que experimentalmente esse valor não é possível ser determinado, não é? Mas a gente vai supor que isso aconteça de acordo com a teoria proposta, né, que nós vamos ver a partir de agora. Tudo bem? Então vamos ver da onde essa teoria cinética, né, esse comportamento cinético aqui, saiu, tá? Bom, quem propôs essa teoria cinética foi esse casal de pesquisadores, né, o Michaelis e a Menten, tá? Lá em 1913, ou seja, olha quanto tempo, né, que a teoria cinética já tem aí, né? E eles assumem a formação de um complexo entre a enzima e o substrato, né? Já que eu tenho uma reação catalisada por uma enzima, né, eles assumem que vai ocorrer a formação de um complexo entre a enzima e o substrato, né? E além disso, a formação desse complexo enzima-substrato ocorre de forma instantânea, muito rápida, tá? Então, o limitante da velocidade
de uma reação catalisada por uma enzima é justamente na hora que o complexo enzima-substrato ele se desfaz para a formação do produto e regeneração da enzima no seu estado inicial, tá certo? Então, se a gente postular isso matematicamente em uma equação, né, nós vamos ver que esse processo aqui, né, da transformação do substrato em produto, ele vai ocorrer em duas etapas. A primeira etapa, né, é a formação do complexo enzima-substrato, né, como eu tenho um equilíbrio químico, eu tenho uma constante, né, de velocidade para a formação do complexo enzima-substrato. Isso aqui a gente viu que acontece de forma instantânea, muito rápida, e o que limita a minha reação é justamente a segunda etapa, né, onde o complexo enzima-substrato ele é desfeito, formando o produto e regenerando a enzima no mesmo estado inicial aqui. Tá? Se essa etapa é a etapa limitante da velocidade do processo, é em cima dela que a gente calcula a velocidade inicial. Né? Então a velocidade inicial é dada pela constante K2, que eu estou chamando de K2, que é da segunda etapa aqui da nossa reação, né? Vezes o que? A concentração não mais do substrato sozinho, e sim do complexo enzima-substrato que foi formado espontaneamente na primeira etapa. Tá certo? Então seria dessa forma que eu calcularia a velocidade no início do processo. Ok? Bom, no entanto, pessoal, se a gente estiver falando de enzima total, né, a enzima toda presente ali, né, naquele sistema biológico, ela pode ser encontrada de duas formas. Ou ela vai estar livre, ou seja, sem o substrato, ou ela vai estar, né, formando um complexo enzima-substrato. E a gente viu que a formação desse complexo é extremamente rápida, não é? Bom, então, sendo assim, a gente pode dizer que a enzima total é igual à enzima livre mais a enzima, né, do complexo enzima-substrato. Tá? Então eu vou chamar de enzima-substrato, ok? No início do processo, a gente viu lá que a concentração do substrato no início é muito maior que a concentração de enzima total. E é nisso que se baseou a teoria de Michaelis e Menten, né? Estudar o comportamento cinético no início do processo. E naquele momento eu tenho muito mais substrato do que o total de enzima que eu tenho naquele sistema, né? Portanto, pessoal, praticamente, como essa etapa inicial de formação do complexo enzima-substrato é quase que instantânea, eu posso, né, dizer que praticamente toda enzima no início vai estar nessa forma complexada com o substrato. Tá? Então, graficamente, pessoal, a equação de velocidade de Michaelis e Menten está baseada nesse diagrama aqui, que a princípio parece uma bagunça, né? Nossa, até assusta a gente quando a gente olha esses gráficos todos aqui. Mas olha que bacana aqui como a gente explica tudo isso que eu estou falando, né, através de um gráfico. Né? Aqui embaixo, pessoal, eu tenho o tempo. Né? A gente sabe que velocidade a gente calcula, né, observando a variação de alguma coisa em função do tempo, né, obviamente. Tá? Então aqui eu tenho o curso da reação, tempo. Tá? E aqui eu tenho concentração, certo? A gente viu que no início do processo eu tenho uma quantidade de substrato muito maior que a quantidade total de enzimas, não é isso? E que a primeira etapa do processo, que é a formação do complexo enzima-substrato, ocorre de maneira muito rápida. Né? Então olha só, em pouco tempo aqui, né, essa enzima total ela é transformada aqui, ó, em enzima-substrato, e vai sobrar lá muito pouquinho de enzima livre que a gente viu lá. Né? Uma quantidade aqui muito insignificante de enzima livre. Né? Bom, se eu tenho uma quantidade sempre maior de substrato do que de enzima, vai chegar no momento que praticamente todas as enzimas vão estar complexadas com o substrato, correto? Não é? Então olha só, né? Praticamente todas as enzimas ao longo do tempo aqui, olha, vão estar nessa forma de enzima-substrato. Né? E a gente viu que a enzima total, né, a enzima livre mais enzima substrato. Só que a gente viu que praticamente tudo, toda a enzima, né, comparada com a quantidade de enzima livre, ela vai estar formando esse complexo de enzima substrato. Né? Isso aí, pessoal, é quando eu atinjo a velocidade máxima do processo. Não é? Então aí, ó, a tendência é o substrato estar sendo consumido e
o produto, né, formado vai estar aumentando a sua concentração em função do tempo aqui, não é? Então veja que através da interpretação desse gráfico, né, a gente mostra como que a teoria de velocidade de Michaelis e Menten, né, a teoria cinética de Michaelis e Menten, né, ela levou em consideração. Então, ao longo do tempo, pessoal, olha só, isso aqui é importante, né? A variação de enzima substrato em função do tempo é praticamente zero, não ocorre. Então, praticamente sempre ao longo do processo, praticamente toda a enzima vai estar complexada com o substrato. Tudo bem? Baseado nisso, né, vamos deduzir matematicamente esse modelo proposto aqui por Michaelis e Menten. Então vamos lá, vamos devagar, porque é um pouco, né, complexo, mas nós vamos tentar ir passando isso para vocês, né, bem devagar, de uma forma bem tranquila, né, que é importante vocês saberem de onde vem aquela famosa equação de Michaelis e Menten que nós vamos deduzir matematicamente a partir de agora. Beleza? Sem medo, vamos lá. Então a gente considerou lá, acabamos de mostrar desde o início, que no início a concentração de substrato é muito maior que a concentração total de enzima, né? E a gente viu também que a enzima total é igual a enzima livre mais a enzima substrato, né? Se eu isolar aqui a enzima livre, eu vou ter enzima livre igual a enzima total menos a enzima substrato, ok? Bom, da equação que a gente propôs lá no início, olha só, né? Enzima substrato, complexo enzima substrato, enzima produto, né? Então, duas etapas aí a gente está vendo, né? Etapa 1, então eu tenho a constante aqui de formação do complexo enzima substrato, né? E a etapa 2, que eu tenho a constante aqui de formação do produto e regeneração da enzima no seu estado inicial. E, obviamente, eu tenho o retorno aqui que a gente chama de K-1, K-2, né? Que é a volta da reação que deveria acontecer, né? A gente tem que considerar isso também, tá? Bom, se a gente for calcular a velocidade de formação, né, do complexo enzima-substrato, né, ela é dada por K1, né, vezes, né, quem são os reagentes aqui? Enzima, substrato, beleza? Ah, então, só que a gente viu que enzima livre é o quê? E total menos ES. Então tá aqui, ó, K1 E total menos ES vezes S. Tá? Então essa é a velocidade de formação do complexo enzima-substrato. E qual que é a velocidade de consumo desse complexo enzima-substrato? Olha, o consumo ele pode ser dado ou pela formação do produto ou pela, né, se a gente desfizer isso daqui para cá, né, também a gente tem que considerar, né, a gente está consumindo esse complexo enzima-substrato. Então, calcular essa velocidade, que eu agora coloquei aqui, ó, velocidade linha, que seria a velocidade de consumo do complexo enzima-substrato, seria o quê? K2, né, vezes ES, né, e a gente tem que considerar também, por isso que eu estou somando aqui, né, K-1 vezes o ES, que seria a volta da reação aqui, tá? Bom, agora, considerando, né, que a velocidade inicial é calculada em um estado estacionário, né, e a gente viu lá que a variação, né, da concentração do complexo enzima-substrato em função do tempo é quase zero, né, ou podemos considerar que é zero, fica aquela reta constante naquele gráfico maluco que eu acabei de mostrar para vocês, né? Para que isso aconteça, né, a gente tem que saber que a velocidade de formação do complexo enzima-substrato é igual à velocidade de consumo do complexo enzima-substrato, né? Então é como se eu estivesse igualando, né, essas duas velocidades aqui que eu equacionei, né, nesse ponto aqui, tá certo? Então foi exatamente o que eu fiz aqui embaixo. Ó, eu igualei a velocidade de formação com a velocidade de consumo, tá certo? E agora o que eu fiz a partir de agora? Operações matemáticas, né? Como vocês já sabem desde lá do início escolar de vocês, tá certo? Então olha só, mesma coisa, eu coloquei a velocidade de formação igual à velocidade de consumo, e aí eu apliquei aquelas regras dos chuveirinhos, né? Que vocês já devem ter aprendido lá na escola, né?
E aí então fiquei com K1 ET vezes S menos K1 ES vezes S igual K2 ES mais K menos 1 ES. Tá? Como eu tenho um termo negativo aqui nesse lado da equação, né, o que eu fiz? Vamos somar, né, esse mesmo termo dos dois lados da equação. Que aí eu elimino esse cara negativo aqui. Tá? Então foi isso que eu fiz. Eu peguei esse termo, somei desse lado e também somei desse lado. Lembra que toda operação que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro para eu deixar essa igualdade, né, real. Tá certo? Tá? Então foi isso que eu fiz. Somei aqui e somei desse lado aqui. Tá? Se eu somei do lado esquerdo, né, isso aqui está negativo, né, então somo com isso, eu anulo esse termo negativo daqui. Tá? Então ficou K1 ETS. Né? Igual, né, aí eu já fiz também uma operação matemática a mais. Né? Eu coloquei entre parênteses onde aparecem as constantes. Né? Então ficou... na verdade eu isolei o ES aqui, que é comum, né, em todos os termos da equação. Né? Então ficou K2 mais K menos 1, né, mais o quê? K1 ES, que veio dessa soma que eu propus desse lado, né, e isolei o ES aqui fora, tá? Para facilitar o entendimento nosso aqui. Tá? Isolando o ES, ó, né, deixando o ES do lado sozinho do lado da equação, né, o que eu fiz? Eu joguei todo esse termo entre parênteses aqui, dividindo aqui para baixo, tá certo? Joguei tudo isso aqui dividindo aqui para baixo, tá? E aí ficou então K1 ETS, né, que era esse termo aqui, dividido por tudo isso daqui, ó, K2, K menos 1 mais K1S, perfeito? Se eu dividir, né, os dois termos por K1, né, se eu dividir por K1, né, então imagina que eu estou dividindo essa parte aqui por K1, eu elimino esse K1 aqui, tá? Então eu vou ficar ETS dividido por, né, K2 mais K menos 1, né, sobre K1, não é, que eu dividi, né, mais a concentração do substrato aqui. Tá certo? Pessoal, se eu tenho uma constante somada a outra constante dividida por uma terceira constante, o que dá isso daí? Uma constante somada com uma outra constante dividida por uma outra constante. Né? Vai dar uma constante. Né? Vai dar uma constante. Só que veja, são três constantes que estão sendo consideradas aqui. Só que toda a operação matemática que eu fizer com essas constantes vai dar uma constante, vai dar um número real lá. Né? Que Michaelis e Menten chamaram, para simplificar, de Km, constante de Michaelis-Menten, tá? Km, mas a gente está vendo aqui que ela está vindo aqui de um conjunto de constâncias diferentes aí das etapas da reação, tá certo? Então, foi assim que eles chamaram esse conjunto de constantes de Km aí, tá certo? Bom, no início, nós tínhamos estabelecido o quê? Que a velocidade, né, no início do processo é calculada como, né, na segunda etapa do processo, que é aquela etapa da velocidade limitante, ou seja, K2 vezes ES. Né? Então, vamos trocar lá aquele termo ES que eu tinha acabado de isolar, né, na equação que a gente foi deduzindo, né, pelo termo que a gente está vendo aqui. Né? Então ficou velocidade inicial é igual, né, K2 ET, velocidade inicial, K2 ET vezes S sobre Km, né, vezes S. Né? Então eu só simplesmente substituí, pessoal, né, o ES aqui, né, eu substituí pelo aquilo que a gente tinha proposto no início do processo. Tá? Então aí eu fico com essa equaçãozinha aqui. Né? Bom, no entanto, pessoal, a gente viu lá que no começo a concentração de substrato, né, é bem maior que a concentração de enzima total. Não é isso? Bem maior que a concentração de enzima total. Tá? Isso significa dizer que praticamente toda enzima ela vai estar saturada na forma de enzima substrato. Tá certo? E quando, né, toda a enzima total tiver essa forma de enzima substrato, vocês não concordam que eu vou ter a máxima velocidade do processo acontecendo? Né? Todas as enzimas vão estar saturadas, né? Ou seja, todo o substrato, né, que essas enzimas puderem transformar em produto vai estar acontecendo.
né? Então eu vou estar atingindo o platô da velocidade desse processo. Então eu posso dizer que no início lá, né, a velocidade máxima é atingida quando eu tenho K2 vezes E total, né? E aí, substituindo, né, essa parte que está em vermelho aqui, né, que é igual aqui por V máximo, eu tenho a equação de Michaelis e Menten. Tá? Então eu posso dizer que a equação de Michaelis e Menten é velocidade inicial é igual a velocidade máxima vezes a concentração do substrato sobre constante de Michaelis, que a gente já sabe que é relacionada a um conjunto de constantes, né? Mais a concentração do substrato. Essa é a famosa equação de Michaelis e Menten, uma equação importante que relaciona velocidade inicial, velocidade máxima e concentração de substrato numa relação quantitativa com uma constante de Michaelis e Menten, tá? Com uma constante aí. Tudo bem? Ok, né? Isso explica, pessoal, esse comportamento cinético aqui, tá? Que a gente viu, né, que a velocidade inicial em função da concentração do substrato, ela apresenta esse comportamento aqui, tá? Como a gente viu lá no início dessa aula, tá? E veja, isso daqui a gente consegue obter a partir de dados experimentais, né? E vejam que a gente nunca atinge certinho para toda a velocidade máxima, né? Então, para a gente tirar a informação melhor desse diagrama, né, a gente pode aplicar a recíproca dos dois lados, né, invertendo os termos dessa equação, né, fazendo 1 sobre V0 e fazendo também a recíproca nos dois lados aí, que é a famosa equação de Lineweaver-Burke, que nada mais é do que a linearização, tá, da equação de Michaelis e Menten. Tá? E aí o perfil do diagrama de Lineweaver-Burke é uma reta, olha só, eu tenho aqui uma reta de 1 sobre velocidade inicial, aqui no eixo Y, né, e no eixo X, 1 sobre a concentração do substrato. Né? Aonde a reta que intersecta no eixo Y aqui, eu vou ter 1 sobre a velocidade máxima. E aonde a reta aqui intersecta no eixo X, né, eu vou ter o menos 1 sobre a constante de Michaelis. Tá? E a inclinação dessa reta vai ser a relação constante de Michaelis sobre velocidade máxima. Tá? Esse é o gráfico conhecido como Lineweaver-Burke, que lineariza a equação de Michaelis e nos permite conhecer qual é a velocidade máxima dessa reação e qual que é a constante de Michaelis, né, relacionada à enzima que está catalisando esta reação. Tudo bem, pessoal?